Olá pessoal, retornando às nossas aulas. Hoje eu irei corrigir a atividade da aula de ontem, que falava da posição relativa de ponto e circunferência. Então vamos lá. A primeira questão perguntava qual era a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 10 e cada um dos pontos que serão dados em cada um desses itens a seguir. Vamos lá então. Na letra A, eu tenho o ponto A de coordenadas 4 e 1. Recapitulando um pouco o que a gente viu na aula anterior, na aula de ontem, a gente percebeu que para determinar a posição relativa de um ponto e uma circunferência, a maneira mais fácil é substituindo as coordenadas do ponto na equação da circunferência. Acontece que quando a equação da circunferência está na forma reduzida, eu tenho que fazer uma adaptação primeiro. Essa adaptação é pegar e igualar ela a zero. Então essa é a primeira coisa que eu farei. Eu vou passar o 10 para o primeiro membro da igualdade e igualar essa equação a zero. Bem, feito isso, então agora eu tomo as coordenadas do ponto A, coordenadas 4 e 1, e vou substituir. Então coloque 4 no lugar do x, 1 no lugar do y, e você chega na expressão que está sendo visualizada agora na tela. Resolvendo, 4 menos 1 dá 3, e 1 mais 2 dá 3. Então fica 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 10. Lembrando que 3 ao quadrado é 9, então fica 9 mais 9, menos 10. 9 mais 9 dá 18, 18 menos 10 dá 8, que é um número positivo. Recapitulando o que a gente viu durante a explicação, toda vez que essa substituição der um resultado positivo, é porque eu vou ter um ponto externo à circunferência. Desse modo, então, o ponto A é externo à circunferência que foi dada. A letra B vai me trazer o ponto B de coordenadas 0 e menos 5. Eu já posso pegar a fórmula igualada a zero, que eu já igualei no item anterior, e só substituir nessa equação igualada a zero as coordenadas 0 e menos 5 do ponto. Fazendo a substituição, eu terei que 0 menos 1 ao quadrado, mais menos 5 mais 2 ao quadrado, menos 10 é igual a um valor que eu vou determinar. Resolvendo, 0 menos 1 dá menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 5 mais 2 dá menos 3, então fica menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 1 mais 9, menos 10. Isso vai dar 0. Como a gente viu, sempre que essa substituição der igual a 0, é porque eu vou ter um ponto na circunferência. Portanto, esse ponto B ele é um ponto pertencente à circunferência que foi dada. O item C trazia o ponto C de coordenadas 3 e 0. Como a gente já pegou aí o embalo, é só fazer o que eu fiz na anterior. Pega 3 e 0, substitui na equação da circunferência, essa que está igualada a 0. Então vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, mais 0 mais 2 ao quadrado, menos 10. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, 0 mais 2 dá 2 ao quadrado, menos 10. Lembrando que 2 ao quadrado é 4, então seria 4 mais 4 menos 10. 4 mais 4 dá 8, 8 menos 10 dá menos 2, que é um número negativo. Sempre que essa substituição me der um número negativo, eu tenho um ponto dentro da circunferência. Portanto, o ponto C é um ponto interno à circunferência dada. A letra D trazia o ponto D de coordenadas menos 2 e menos 1. Bem, substituindo, como a gente já está acostumado na equação da circunferência, bote menos 2 no lugar do x e menos 1 no lugar do y. Então fica menos 2 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 mais 2 ao quadrado, menos 10. Menos 2 menos 1 dá menos 3, que fica elevado ao quadrado. Menos 1 mais 2 dá 1, fica elevado ao quadrado, menos 10. Menos 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado dá 1. Então 9 mais 1 dá 10, 10 menos 10 dá 0, portanto, o ponto D é um ponto na circunferência, é um ponto pertencente à circunferência. O ponto E, de coordenadas menos 3 e 2, eu faço do mesmo jeito.
Substituo na equação da circunferência, colocando menos 3 no lugar do x e 2 no lugar do y. Então fica menos 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 10. Menos 3 menos 1 dá menos 4 ao quadrado. 2 mais 2 dá 4 ao quadrado, menos 10. O menos 4 ao quadrado e o 4 ao quadrado dão 16. Então fica 16 mais 16 menos 10. Feito aí os cálculos, 16 mais 16 dá 32. 32 menos 10 dá 22. Encontrei então um valor positivo. Se eu encontrei um valor positivo, é porque nós temos um ponto fora da circunferência. Logo aí se trata de um ponto externo à circunferência que foi dada. O último item da primeira questão trazia o ponto F de coordenadas menos 1 e menos 4. Então, do mesmo jeito, substitui menos 1 no lugar do x e menos 4 no lugar do y, lá na equação da circunferência que foi dada no enunciado da questão. Substituindo, então, eu tenho que menos 1 ao quadrado, mais menos 4 mais 2 ao quadrado, menos 10. O menos 1 dá menos 2 ao quadrado, e o menos 4 mais 2 dá menos 2 ao quadrado. Repete o menos 10. Menos 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4 mais 4 menos 10. 4 mais 4 dá 8, 8 menos 10 dá menos 2, que é um número negativo. Relembrando, sempre que eu obtenho um número negativo, é porque eu tenho um ponto dentro da circunferência. Logo, o ponto F é um ponto interno à circunferência que foi dada. A segunda questão, também era no mesmo estilo da primeira questão, indica a posição relativa entre o ponto J, de coordenadas 2 e menos 6, então o x do ponto J é 2, o y dele é menos 6, e cada circunferência que vai ser dada nos itens seguintes. No item A, eu tenho a circunferência de equação x menos 6 ao quadrado, mais y mais 7 ao quadrado, igual a 17. Como aí se trata de uma equação reduzida, eu tenho que primeiro igualar essa equação a zero. Para igualar essa equação a zero, eu vou pegar o 17, passar para o primeiro membro, com o sinal trocado, então ele vem menos 17. Substituindo então, eu teria que, coloque aí 2 no lugar do x, menos 6 no lugar do y, então vai ficar 2 menos 6 ao quadrado, mais menos 6 mais 7 ao quadrado, menos 17. 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado, menos 6 mais 7 dá 1 ao quadrado, repete o menos 17. Menos 4 ao quadrado é 16 e 1 ao quadrado é 1. 16 mais 1 dá 17, 17 menos 17 dá 0. Bem, se essa substituição me deu um resultado igual a 0, é porque nós temos um ponto pertencente à circunferência, um ponto que está sobre a circunferência. A letra B, ela traz a equação geral de uma circunferência. E aí eu considero que seja até um pouco mais simples, porque não tem essa história de ter que igualar a zero primeiro. A equação geral, ela já vem igualada a zero desde o começo. Então é só pegar e substituir o x por 2 e o y por menos 6. Fazendo a substituição, fica 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 8 vezes menos 6, menos 8. 2 ao quadrado é 4, menos 6 ao quadrado é 36 positivo, porque o expoente é par. 2 vezes 2 dá 4, e mais 8 vezes menos 6 dá menos 48, menos 8. Juntando aí todos os valores, eu teria aqui 4 com 36 dá 40, com mais 4 dá 44, 44 menos 48 dá menos 4, menos 4 com menos 8 dá menos 12, que é um número negativo. Se eu cheguei no número negativo, é porque nós temos um ponto dentro dessa circunferência. Portanto, o ponto J ele é um ponto interno à circunferência do item B. O item C novamente volta para uma equação reduzida. X mais 7 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 18. Lembrando a tática da equação reduzida. Antes de substituir, tem que igualar ela a zero, passando quem está no segundo membro para o primeiro membro com o sinal trocado. Foi o que eu fiz aí nesse cálculo anterior. Agora substitui o x por 2 e o y por menos 6.
Então fica 2 mais 7 ao quadrado, mais menos 6 menos 5 ao quadrado, menos 18. 2 mais 7 dá 9, menos 6 menos 5 dá menos 11. Resolvendo agora os quadrados, 9 ao quadrado dá 81, menos 11 ao quadrado dá 121 positivo. Repete o menos 18. Quando vocês resolverem, 81 mais 121 menos 18 vai dar 180 positivo. Se eu encontrei um valor positivo, é porque então nós temos um ponto que ele está fora, externo a essa circunferência. Bem, a letra D, ela volta a me trazer uma equação geral de circunferência. Como a gente já sabe, a equação geral já é igualada a zero, então é só pegar e substituir o x e o y do ponto por esses valores. Substituindo o x por 2 e o y por menos 6, fica 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 6 vezes menos 6, mais 12. 2 ao quadrado é 4, menos 6 ao quadrado é 36, menos 8 vezes 2 dá menos 16, 6 vezes menos 6 dá menos 36 e repete o mais 12. Junta aí os valores, dá para cancelar o 36 com o menos 36. 4 mais 12 vai dar 16, 16 menos 16 dá 0. Se deu 0 é porque esse ponto pertence à circunferência, está sobre ela. Bem, terceira e última questão, seria a mais diferente de todas essas que nós fizemos anteriormente. Determine o valor de K para que o ponto P, esse ponto P que tem coordenadas 7 e K, seja interno à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 4y menos 11 igual a 0. Embora essa questão seja um pouco diferente das anteriores, mas é só raciocinar da mesma maneira. Se eu tenho um ponto interno a uma circunferência, quando eu pegar as coordenadas desse ponto que substituir na equação da circunferência, tem que dar um valor negativo. Tem que dar um valor menor do que 0. Isso é a condição para o ponto ser interno. Bem, se tem que dar negativo, eu vou fazer a substituição. No lugar do x eu coloco 7. No lugar do y, o y do ponto P é k. Então, substituindo, fica 7 ao quadrado mais k ao quadrado, menos 10 vezes 7, mais 4 vezes k, menos 11. Tem que ser menor do que 0, porque tem que dar um ponto interno. Resolvendo as potências e os produtos, 7 ao quadrado 49, mais k ao quadrado, 10 vezes 7 dá 70, mais 4 vezes k dá 4k, menos 11 tem que ser menor do que 0. Repete o k ao quadrado, repete o mais 4k, porque não tem ninguém para juntar com eles, e dá para a gente juntar os valores. Quando eu pego 49 menos 71, eu terei aí menos 21. Bem, menos 21 com menos 11 vai dar menos 32. Então a gente chega aí na equação do segundo grau, k ao quadrado mais 4k menos 32 menor do que 0. Bem, o que eu tenho que fazer agora é resolver essa na equação do segundo grau. Para resolver na equação do segundo grau, na verdade eu tenho que fazer um estudo da parábola que representa essa inequação. Para fazer o estudo da parábola, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são as raízes da equação, certo? Resolvendo essa equação, resolvendo aí ou pela fórmula de delta e bhaskara, ou então você pode fazer de cabeça, também dá para fazer de cabeça, as raízes dessa equação do segundo grau, k ao quadrado mais 4k menos 32 igual a 0, elas são menos 8 e 4. Então nós temos que o k é menos 8 ou o k é igual a 4. Bem, eu tenho que as raízes são 2 menos 8 e 4. A função que representa essa inequação, ela é uma função do segundo grau, onde a parábola tem concavidade para cima. Por que a parábola tem concavidade para cima? Porque se vocês olharem o termo a, que é quem multiplica o k ao quadrado, seria 1k ao quadrado. O 1 é positivo. Então, toda vez que o termo a é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se a parábola tem concavidade para cima, ela vai ficar negativa entre as raízes. Por que eu tenho que procurar o valor onde ela vai ficar negativa? Porque eu quero valores menores do que 0. Menor do que 0 é negativo.
Bem, se a parábola fica negativa entre as raízes, então nós temos que ela assumirá o valor negativo entre o menos 8 e o 4. Portanto, daí a gente vai ter que o menos 8 tem que ser menor do que o k, que tem que ser menor do que o 4. Ou seja, o k tem que estar entre o menos 8 e o 4. Portanto, são esses valores de k, desde o menos 8 até o 4, lembrando que aí é intervalo aberto, não conta nem com o menos 8 nem com o 4, só com quem está entre eles. São os valores entre esses dois números, entre menos 8 e 4, que satisfazem a condição para que o ponto P, de coordenadas 7k, seja interno à circunferência. Bem, com isso então a gente finaliza a correção da aula do que foi passado na aula de ontem, e daqui a pouco a gente retorna com a continuidade do nosso assunto, que é a gente fazer o estudo agora da posição relativa entre reta e circunferência, que é a continuidade desse tópico onde nós estamos. Até daqui a pouco eu volto com o restante da explicação.